Em um tempo em que o povo de Israel não tinha um rei e era liderado por um juiz escolhido por Deus, mais uma vez Israel estava sendo dominado por um inimigo, os filisteus. Quando buscamos entender por que Israel estava constantemente sendo escravizado por seus inimigos, seja pelos midianitas, amalequitas ou amonitas, a Bíblia revela que essa era a forma como Deus tratava com Israel sempre que eles se desviavam dos caminhos do Senhor. Em um momento de incerteza para o povo de Israel, Deus estava prestes a levantar um homem que libertaria o seu povo das mãos de seus inimigos. E é justamente sobre esse homem que falaremos no vídeo de hoje. Esta é a história de Sansão, considerado o homem mais forte da Bíblia. Mas você já parou para pensar quão forte era Sansão e qual era verdadeiramente o tamanho de sua força? A história de hoje se encontra no livro de Juízes, capítulo 13. Prepare-se para uma jornada que revelará uma força que transcende o físico e as escolhas que moldaram o destino de um dos heróis mais intrigantes da Bíblia. Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Se você é novo por aqui, inscreva-se para não perder nenhum vídeo dessa jornada que estamos iniciando. Deixe o seu like e vamos para o vídeo. E assim começa a história de Sansão. Em Juízes, capítulo 13, o primeiro versículo começa enfatizando o pecado de Israel, e por este motivo, o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. A partir do versículo 2, a Bíblia relata a história de um homem chamado Manoá. Havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril, e nunca tens concebido. Porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte, e de comer coisa imunda. Porque conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: Um homem de Deus veio a mim, cuja aparência era semelhante à de um anjo de Deus, terribilíssima. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me: Eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até ao dia da sua morte. Segundo o tempo determinado, esta mulher teve um filho, a quem pôs o nome de Sansão. E o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. Então o Espírito do Senhor começou a agir nele, onde quer que estivesse. Talvez você não saiba, mas antes de conhecer Dalila, Sansão casou-se com uma mulher da cidade de Timna, uma das cidades dos filisteus. Vejamos o que diz no capítulo 14. E desceu Sansão a Timna, e vendo em Timna uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou-o a seu pai e a sua mãe, e disse: Vi uma mulher em Timna, das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-a para mim por mulher. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos. E disse Sansão a seu pai: Toma-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Essa prática de um israelita casar com uma mulher que não fosse do seu povo era reprovada pelo próprio Deus. Veja o que está escrito em Êxodo, capítulo 34, versículos 15 e 16. Para que não faças aliança com os moradores da terra, e quando eles se prostituírem após os seus deuses, ou sacrificarem aos seus deuses, tu, como convidado deles, comas também dos seus sacrifícios, e tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, e suas filhas, prostituindo-se com os seus deuses, façam que também teus filhos se prostituam com os seus deuses. Deus queria evitar que o seu povo se envolvesse em idolatria, pois os outros povos serviam a outros deuses e sacrificavam aos ídolos. Porém, no caso de Sansão, Deus abre uma exceção, pois através deste casamento, Sansão teria uma oportunidade de começar a livrar Israel das mãos dos filisteus. Em algumas passagens da Bíblia, Deus também permitiu que um israelita casasse com mulheres de outros povos. Temos o caso de Moisés, que casou com uma mulher etíope, Boaz casando com Rute, uma moabita, e o próprio Salomão, casando com mulheres de vários países por alianças políticas. Porém, essa nunca foi a vontade de Deus para o seu povo. Desceu Sansão com seu pai e com sua mãe a Timna, e chegando às vinhas de Timna,
eis que um filho de leão, rugindo, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente que despedaçou o leão, como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. E desceu e falou àquela mulher, e ela agradou aos olhos de Sansão. E depois de alguns dias, voltou ele para tomá-la por sua esposa. Apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que nele havia um enxame de abelhas com mel. E tomou-o nas suas mãos, foi andando e comendo dele. Foi a seu pai e a sua mãe, deu-lhes do mel, e comeram. Porém não lhes deu a saber que tomara o mel do corpo do leão. Aqui Sansão quebra a lei do nazireado, que está registrado no livro de Números, capítulo 6. Vejamos o que está escrito. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando um homem ou mulher se tiver separado, fazendo voto de nazireu, para se separar ao Senhor, de vinho e de bebida forte se apartará. Vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas nem secas comerá. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até as cascas. Todos os dias do voto do seu nazireado, sobre a sua cabeça, não passará navalha, até que se cumpram os dias que se separou ao Senhor, santo será, deixando crescer livremente o cabelo da sua cabeça. Todos os dias que se separar para o Senhor, não se aproximará do corpo de um morto. Qualquer pessoa poderia fazer o voto do nazireado, porém tinha que cumprir essas exigências. No caso de Sansão, foi o próprio Deus que o escolheu para ser nazireu. Sua responsabilidade era maior, pois Deus tinha um grande propósito através da vida de Sansão. Mas Sansão viola essa regra quando se aproxima do corpo do leão, tira o favo de mel e come, e também leva para seus pais. Descendo, pois, seu pai àquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim os moços costumavam fazer. Aconteceu que, ao vê-lo, trouxeram 30 convidados para estarem com ele. Disse-lhes, pois, Sansão: Eu vos darei um enigma para decifrar. E se nos 7 dias das bodas o decifrardes e descobrirdes, eu vos darei 30 lençóis e 30 mudas de roupas. E se não puderdes decifrar, vós me dareis a mim 30 lençóis e as 30 mudas de roupas. E eles lhe disseram: Dá-nos o teu enigma a decifrar, para que o ouçamos. Então lhes disse: Do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. Em 3 dias eles não puderam decifrar o enigma. Ao 7º dia disseram à mulher de Sansão: Persuade a teu marido que nos declare o enigma, para que porventura não queimemos a fogo a ti e à casa de teu pai. Chamaste-nos aqui para vos apossardes do que é nosso? A mulher de Sansão chorou diante dele e disse: Tão somente me desprezas e não me amas. Deste aos filhos do meu povo um enigma para decifrar, e ainda não o declaraste a mim. Ele lhe disse: Eis que nem a meu pai nem a minha mãe o declarei, e tu declararia a ti? E chorou diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. Ao 7º dia ele declarou o enigma a ela, porquanto o importunava. Ela declarou o enigma aos filhos do seu povo. Disseram a Sansão os homens daquela cidade antes de se pôr o sol: Que coisa há mais doce do que o mel, e que coisa há mais forte do que o leão? Ele lhes disse: Se não tivesseis lavrado com a minha novilha, nunca teríeis descoberto o meu enigma. Essa resposta de Sansão é uma declaração de que os filisteus trapacearam. Quando ele disse: Se não tivesseis lavrado com a minha novilha, nunca teriam descoberto o meu enigma, ele estava se referindo ao fato de que os filisteus haviam usado uma artimanha para obter a resposta correta. Eles haviam pressionado a esposa de Sansão para descobrir a resposta, e em seguida revelaram a ele. Sansão estava de certa forma acusando-os de trapaça, afirmando que eles não teriam descoberto a resposta ao enigma se não tivessem usado esse estratagema. Em essência, ele estava reivindicando a vitória na aposta, mesmo que tenha sido obtida de forma desonesta por parte dos filisteus. Porém, Sansão resolveu pagar a aposta. E mais uma vez o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão. Então o Espírito do Senhor tão poderosamente se apossou dele, que desceu aos Ascalonitas na cidade de Ascalão, uma das cidades dos filisteus, e matou 30 homens e tomou suas roupas, dando as mudas de roupas aos que declararam o enigma. Depois disso, sua ira se acendeu, e ele subiu à casa de seu pai. Sansão estava irado com sua esposa pela traição do enigma. Então ele resolveu ir à casa de seus pais para esfriar a cabeça. Porém o seu sogro aproveitou a saída de Sansão da cidade e deu a esposa de Sansão em casamento a outro homem. Então no capítulo 15, Sansão visita sua esposa Filisteia.
mas o pai dela a entregou a outro homem. Seu sogro alega que pensou que Sansão tinha abandonado sua filha e por isso a deu em casamento a outro homem. Porém, se Sansão quisesse, poderia casar-se com a filha mais nova. Aborrecido com a traição de seu sogro, Sansão planeja uma vingança contra os filisteus. Afinal de contas, tudo isso aconteceu por causa da trapaça deles. Então, Sansão amarra tochas entre as caudas de 300 raposas. Sinceramente, eu não faço a mínima ideia de como ele conseguiu essa proeza de capturar 300 raposas. Provavelmente ele teve a ajuda de Deus. Ele solta as raposas nas plantações dos filisteus, incendiando campos de trigo, vinhas e olivais. Quando os filisteus ficaram sabendo que tinha sido Sansão, porque seu sogro tinha dado sua esposa a outro marido, eles queimaram a ex-esposa de Sansão e o pai dela. Após sua vingança contra os filisteus, Sansão se retira e se refugia na fenda da rocha de Etã. Os filisteus respondem à vingança de Sansão com uma ofensiva contra Judá. Eles acampam contra Judá e exigem que entreguem Sansão. 3.000 homens de Judá vão até o esconderijo de Sansão para capturá-lo e entregá-lo nas mãos dos filisteus. Sansão explica que fez aos filisteus o que eles haviam feito a ele. Os homens de Judá, temendo uma guerra, querem amarrar Sansão e entregá-lo aos filisteus. Sansão concorda em ser amarrado com a condição de que os homens de Judá não o matem. Ele faz esse acordo porque não queria ter que matar nenhum de seus irmãos israelitas. Sansão é amarrado com 2 cordas novas e levado até a cidade de Leí, para ser entregue nas mãos dos filisteus. Quando os filisteus se aproximam jubilando por verem Sansão amarrado, o Espírito do Senhor se apodera dele novamente. Sansão pega uma queixada de jumento que estava próxima e mata 1000 filisteus com apenas uma queixada de jumento. Após essa batalha, Sansão está exausto e morrendo de sede. Então ele clama ao Senhor e diz: pela mão do teu servo, tu deste esta grande salvação. Morrerei eu, pois, agora de sede e cairei na mão destes incircuncisos? Então Deus fendeu uma cavidade que estava na queixada do jumento, e saiu dela água, e bebeu, e recobrou seu espírito, e reanimou-se. Por isso chamou aquele lugar, a fonte do que clama, que está em Leí até o dia de hoje. Então Sansão julgou Israel nos dias dos filisteus por 20 anos. No capítulo 16, Sansão visita a cidade de Gaza e se envolve com uma mulher prostituta. Quando os gazitas ficam sabendo que Sansão está na cidade, planejam matá-lo. Colocam espias durante toda a noite, pois planejam matá-lo pela manhã. A Bíblia diz que Sansão dorme até próximo da meia-noite. À meia-noite, Sansão se levanta, arranca os portões da cidade de Gaza e carrega-os nas costas até o cume do monte que está defronte de Hebrom. Depois deste episódio, Sansão conhece Dalila, uma mulher do vale de Soreque, e se apaixona por ela. Os príncipes dos filisteus subornam Dalila para que ela descubra o segredo da força de Sansão. Então Dalila implora para que Sansão lhe conte o segredo de sua força, mas por 3 vezes ele a engana. E todas as tentativas de Dalila em prender Sansão são frustradas. Sansão não sabia, mas em cada tentativa de Dalila havia soldados filisteus ao lado em um quarto próximo de onde ele estava com Dalila. Dalila pressiona Sansão diariamente, e sua alma se angustia até que ele finalmente revela que sua força vem do voto de Nazireu, que fez com Deus. Dalila entrega essa informação aos príncipes filisteus em troca de dinheiro. Dalila faz Sansão dormir em seu colo, mas essa seria a última vez que Sansão estaria em liberdade, pois de libertador Sansão se tornaria um escravo cego e careca. Quando Sansão pega no sono, Dalila chama um dos filisteus, e ele corta as tranças de Sansão e o entrega aos filisteus. Sansão tem seus olhos arrancados e é aprisionado em cadeias de bronze e conduzido a Gaza, onde é obrigado a ficar girando um moinho. No versículo 22 do capítulo 16, a Bíblia diz que depois de um tempo o seu cabelo começou a crescer novamente. A verdade é que Sansão brincou demais com o perigo, foi desobediente aos pais e ao próprio Deus. Mas no livro de Lamentações, capítulo 13, versículo 22, diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Deus estava prestes a dar mais uma oportunidade a Sansão, pois Deus não resiste a um coração quebrantado e contrito. Os filisteus celebravam sua captura, pois seu maior inimigo, que durante muitos anos vinha os humilhando, agora não passava de um bobo cego, que só servia para entreter a plateia em meio às zombarias. Em uma dessas festas que eram realizadas no templo do deus Dagom, deus dos filisteus, Sansão é convocado para entreter o povo. No versículo 27 do capítulo 16, está escrito:
Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o telhado havia cerca de 3.000 homens e mulheres que estavam vendo Sansão brincar. Então Sansão pede a um jovem que o guie até as colunas principais que sustentam o templo de Dagon. Como um filho pródigo e arrependido, Sansão faz sua última oração a Deus. Porém, uma oração que moveu o coração de Deus. Uma oração cujo propósito estava alinhado com o propósito de Deus, que era libertar Israel das mãos dos filisteus. Nesta oração ele diz: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e me fortaleças agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus, pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio em que se sustinha a casa, e empurrou com a sua mão direita em uma e com a sua esquerda na outra. E disse Sansão: morrerei eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e o templo caiu sobre os príncipes, e sobre todo o povo que nele havia. E foram mais os mortos que ele matou em sua morte, do que os que matou em sua vida. Só na galeria do templo de Dagon havia mais de 3.000 homens. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai, e o tomaram e subiram com ele, e sepultaram-no entre Zorá e Estaol, conforme Juízes capítulo 16 e versículos 28 ao 31. Essa foi a história de Sansão, o homem mais forte da Bíblia. Porém, quando vemos a forma como Sansão morreu, muitas vezes pensamos: será que Sansão foi salvo? Se quem tira a própria vida não é salvo, como Sansão pode ter sido salvo depois de cometer um suicídio? Baseado na própria Bíblia, podemos obter essa resposta. O primeiro ponto é que Deus não restauraria a força de Sansão se fosse para ele ser condenado. Em segundo lugar, o propósito de Sansão não era se suicidar, mas se vingar de seus inimigos e livrar o seu povo. Em terceiro lugar, Sansão não entraria na galeria dos heróis da fé se ele não tivesse sido salvo. Na carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículos 32 ao 34, está escrito: e que mais direi? Faltaria o tempo para contar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Com isso, eu concluo que o arrependimento de Sansão garantiu a ele o passaporte para a eternidade, e no arrebatamento da igreja, Sansão e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar um joinha para nos apoiar. Além disso, se ainda não é inscrito no canal, clique no botão de inscrição e ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Sua participação é fundamental para o crescimento do nosso canal. Um forte abraço, um beijo no coração e Deus abençoe sua vida.